Boa noite, Greminautas, tudo bem com vocês? Acaba a partida no exato momento na Arena, 3 para o Corinthians, 1 para o Grêmio, pessoal. Vamos começar o vídeo, falar tudo sobre esse fiasco e para mim sim, chega. Técnico Luiz Castro não pode mais ser treinador do Grêmio, tem que ser demitido ainda nessa noite. O Grêmio conseguiu jogar 15 minutos, pessoal. Os primeiros 15 minutos o Grêmio foi para cima, teve boa troca de passes, um Grêmio querendo a vitória. Realmente nesses primeiros 15 minutos foi isso. Só que o Grêmio fez o gol, um belo gol, jogado de Mac. O Mac realmente tá aparecendo os lances aí, né? O Mac realmente é um jogador acima da média, né? Só que não dá mais, pessoal, não dá mais. Depois desses 15 minutos o Grêmio voltou, ficou recuado, pessoal. O Grêmio não teve nenhum tipo de tentativa de atacar, foi um time omisso. Tanto que o Corinthians começou depois dos primeiros 15 minutos, vai estar passando os lances para vocês, o Corinthians teve vários lances de gol, tá? Várias chances. O Grêmio praticamente já não arrematou o gol depois desses primeiros 15 minutos. E o empate do Corinthians estava praticamente já anotado. A gente só não sabia se iria acontecer no primeiro tempo ou no segundo tempo. Corinthians martelou. Técnico Luiz Castro apático, um treinador que tem que ser demitido. Não é por causa de uma multa de 40 milhões de reais que a gente vai aceitar torcida ser palhaça, refém de um treinador. Chega, não tem mais clima para o técnico Luiz Castro. Eu estou pedindo, demitam o Luiz Castro, pessoal, não dá mais, tá? 43 mil pessoas dentro da arena, numa tarde de sábado, todo mundo ajudando. A gente sabe que não é barato, pessoal, mesmo tendo promoções, não é barato tu ir num estádio de futebol na época de hoje, a gente sabe. E a torcida, mesmo com o time abaixo, a torcida foi, cantou do início ao fim. E aí, depois desses 15 minutos, começou o Corinthians. Corinthians já merecia ter empatado e não tinha feito gol. No final do primeiro tempo, numa infelicidade de Vieri, que não conseguiu tirar a bola, o Corinthians acabou conseguindo fazer o gol com um arremate de André, de fora da área, tá? Gabriel Menegon, Thiago Beltrame, desculpa, Gabriel Menegon entrou no segundo tempo. Thiago Beltrame fazendo boas defesas, tá? Teve uma do Yuri Roberto, que foi a queima-roupa dentro da área, defendeu bem. O Grêmio poderia ter acabado o primeiro tempo 2-1 pro Corinthians e seria justo, pessoal, dentro da arena, pessoal. O Grêmio só jogou aqueles primeiros 15 minutos. Depois disso, o Grêmio abdicou de qualquer tipo de coisa. Teve a substituição, que a gente já sabe que aí é uma culpa da diretoria. Como é que um time, no meio de uma temporada, não tem lateral direito, pessoal? Pavão tá machucado, mas vocês sabem, Pavão é um ponta. E aí, o Pavão se machucou, todos vocês sabem. Quem veio? Marcos Rocha, a gente sabe, pessoal. O Palmeiras fez certo. O Palmeiras errou em não ficar com o Everton. Realmente, está na seleção e está provando. Mas Marcos Rocha é um ex-jogador, pessoal. Jogou um primeiro tempo só. E eu acredito que deve ter pedido substituição, arregou, ou não teve capacidade, ou não tem qualidade, vigor físico. Simplesmente o Grêmio já teve que queimar uma substituição, tá? Porque Marcos Rocha, para mim, está muito abaixo, tá, pessoal? Muito mesmo. Também teve algumas outras... Aí começou o segundo tempo, o Grêmio até teve ali uns seus 5 minutos, teve uma grande chance de gol dentro da área, que a bola bateu, o goleiro espalmou e tentou, primeiramente, o Bright White, furou. O Bright White, para mim, ele está na posição errada. Se o Bright White ficar no lugar do Carlos Vinícius em alguma partida, eu aceito, mas o Bright White jogar dentro de uma partida, não importa se é no lugar do Amuzu, se é no lugar do Gabriel Mac, não sendo centroavante, não é a posição do Bright White. Teve as modificações, saiu o TT novamente muito abaixo. Tentou, mas o TT, o valor que a gente pagou, quase 7 milhões de euros, pessoal, para esse jogador não consegue, a hora de passar, a hora de chutar, ele não sabe decidir. Foi muito abaixo, foi vaiado com razão pela torcida do Grêmio. Entrou o namorado, depois tentou o Amuzu também, né, ali no outro lado. Só que, seguinte, o Grêmio é um amontoado de nada. Realmente o Grêmio não tem nem qualidade, nem treinamento. Qualidade nos jogadores tem, mas o técnico Luiz Castro não consegue tirar o melhor de cada jogador e mereceu. Aí o Corinthians estava pressionando já, né, depois dos primeiros 10 minutos. Mais um gol do Corinthians, o 2-1.
por mais uma rateada que eu vou falar agora para vocês. Como é que tu entra com 2 zagueiros de pé esquerdo? O Wagner Leonardo por si só já é fraco. Aí tu vai botar Wagner Leonardo e Vieri, 2 pés esquerdos, podendo botar o Noriega, que já fez essa função e joga muito bem a função de destro. Novamente, mais um erro. Ali chegou, novamente o André recebeu uma bola em condição, só desviou para o fundo da rede, 2-1. Não deu tempo nem do Grêmio sofrer o gol. O Grêmio sofreu o gol quando eu posto os gols a partir que sai, né, no vídeo shorts. Não deu tempo de eu postar o vídeo. Terceiro gol do Corinthians. Caio Jorge, pelo mesmo lado, com a mesma facilidade, cortou para dentro, chutou no canto. Não vamos botar culpa no Thiago Beltrame, os 3 gols eram tomáveis, então ele não tem culpa dos 3 gols. Mas a zaga do Grêmio, pífia, mas pífia porque tem 2 jogadores de pé esquerdo, nenhum time no Brasil, nem o Flamengo, se botar os melhores zagueiros, se botar 2 jogadores com pé esquerdo, sendo que um tem que ser destro, não tem como jogar assim, pessoal. E o técnico Luiz Castro novamente insiste em inventar o futebol, fazer um milagre. Ele acha que o que ele faz é acima do que todos podem fazer. E aí tomou o terceiro gol, aí o Grêmio ali estava parecendo uma barata tonta, que tinha tomado 2 pegaços do Corinthians, teve uma enfiada de bola, o goleiro Thiago Beltrame foi saiu um pouquinho atrasado, acabou fazendo a falta, como ele era a última posição ali, vai aparecer o lance para vocês. Os comentaristas disseram que talvez não fosse expulsão, mas o juiz expulsou e eu não vou reclamar dessa expulsão, pessoal, não vou reclamar dessa expulsão. Aí o técnico Luiz Castro, na sua última janela, teve que botar o garoto Gabriel Menegon, que eu acabei me enganando no começo falando o nome dele. O garoto já entrou fazendo uma defesa numa falta que o Corinthians bateu e botou também junto o André Henrique ali no lugar de Carlos Vinícius. O time do Grêmio, assim, ó, não existe o time do Grêmio. O Grêmio, dependendo dos resultados de hoje, o Grêmio pode terminar a parada para a Copa na zona de rebaixamento com um elenco que é o 4º ou 5º maior investimento mensal no futebol brasileiro. O Grêmio não pode estar nessa posição e jogando o que jogou. Aí depois da expulsão eu não vou criticar, não vou falar nada agora aqui, tá? Porque com -1 é bem complicado mesmo, a gente sabe, final de jogo, muitas peças modificadas, mas o erro total é de um só, o Luiz Castro Burro. Esse é o nome do erro. Burro, burro, burro. Temos que mandar esse técnico embora e poder dar tempo para contratar um novo e mostrar o seu trabalho. Essa história que agora vai ter a parada para a Copa e ele vai treinar, não. 6 meses de trabalho, 5 meses de trabalho, já tem que ter pelo menos um pouquinho, pessoal. Pelo menos um pouquinho. Não precisa estar jogando o melhor futebol do Brasil, porque nenhum time no Brasil está jogando tão bem, mas o Grêmio não tem um time para estar dentro da zona do rebaixamento, que é o que pode acontecer no término dessa rodada. Então o Grêmio simplesmente é um amontoado de jogadores. Ninguém sabe o que faz dentro do Grêmio, nem o próprio técnico Luiz Castro. Temos, eu falo de novo, demissão, pessoal. Vamos fazer hashtag fora Luiz Castro. Deu, chega. Ele já provou que no Grêmio não vai dar certo. Notas, tá? Goleiro, eu vou dar um 6 para ele, de 5 a 10, né? Os 2 zagueiros, o Vieri, eu vou dar um 6, que ele errou no primeiro gol. Wagner Leonardo, 5, para mim é um zagueiro horrível. Marcos Rocha, 5, isso que eu tô, a 5 é a mínima, tá, pessoal? Pedro Gabriel, vou dar 6, tá? Arthur, vou dar 6,5, que é um jogador que sempre está acima da média. Pérez, 5,5, também foi muito fraco. Gabriel Mack, um que saiu fora da curva, nota 7 para Gabriel Mack. Carlos Vinícius, 6. Bright White, 6. TT, 5. Horrível. Nem vou falar a nota dos que entraram depois, porque são muito abaixo, teve pouco tempo também. Tá, e Namorado entrou também ali, vou dar um 6, que deu para ver alguma coisa do Namorado, mas os outros jogadores a gente nem vamos dar nota, porque é muito pouco tempo dentro do jogo. Então, vamos resumir o vídeo de hoje. Fora Luiz Castro. É isso, não tem outra coisa para falar num vídeo pós-jogo, numa derrota cachapante. Sabe quantas vezes, isso não é culpa do Luiz Castro, sabe quantas partidas o Grêmio não ganha do Corinthians na Arena? 15 partidas, 8 anos, pessoal. Chega. O Grêmio sempre foi um time que entrou para ganhar, casa fora. Imagina em casa, 8 anos sem ganhar do adversário Corinthians. Isso é uma vergonha institucional, isso não pode acontecer.
a torcida tem que protestar e pedir a saída do Luiz Castro Burro. Esse é o nome dele, Luiz Castro Burro. Se vocês puderem se inscrever no canal, quem ficou até agora aqui, para me ajudar, são mais de 1.300 inscritos, continuar fazendo um canal de gremista para gremista. A inscrição é muito importante, ficar até o final, deixar o seu like no vídeo, se você gostou, só apertar o like, curtir é muito bom, que é a mesma coisa do like, né? Notificação, ative a notificação para o vídeo aparecer sempre para você e também compartilhe esse vídeo com mais e mais gremistas que vocês conheçam. Agora vamos fazer especiais da Copa, vamos dar uma desafogada. Amanhã ainda farei um vídeo sobre Grêmio, mas depois é tudo Copa do Mundo, pessoal. Uma ótima noite, valeu a todos que ficaram até o final, valeu Grêmio.